Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. O tema de hoje é banho de ervas. Vamos aprender como mexer com essas folhas, como preparar de fato esse banho e o que utilizar após o banho. Quem vai conversar conosco, vai nos explicar, é o autor de um livro de banhos de ervas. Vamos conversar com Baba Lossani Jonathan. Antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição aqui no canal Angeline no YouTube, deixe seu like, acione o sininho e também nos acompanhe pelo Spotify, o Instagram e o Facebook. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Baba Louçã Jonathan, é um prazer enorme recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não há o que agradecer, o prazer é todo meu. É uma grande satisfação poder participar e contribuir um pouco de conhecimento, né, para todos e todas. O Baba Louçã Jonathan está aqui porque ele é do Candomblé e ele fez um livro de banho de ervas. Então, nós vamos saber por que é que ele decidiu fazer esse livro e também quais são os banhos que são melhores para a gente, ou quais as ervas que a gente deve usar, não é? Então, vamos começar do começo. Por que que você decidiu escrever esse livro? Esse livro é fruto, né, Você de pode muito... mostrar a capa para a gente, por favor? Posso, claro. Ele chama-se... Consegue enxergar? Isso aí. Uhum. Ominheró, a mistura mística das folhas dos orixás. Uhum. Tá? Esse livro eu escrevi é fruto de um grande estudo de anos e anos e anos, né? Eu sou nascido e criado dentro do candomblé, né? Sou neto, filho, bisneto de mãe de santo, né? De Alorixá, nós chamamos de Alorixá. E eu fiz esse trabalho perante a muitas pesquisas, né? É, Indo muitas vezes à mata, aprendendo as espécies, né? E é conhecimento que é passado sempre de um mais velho, né? Então, eu fui aprendendo com meus mais velhos, né? E fui registrando, catalogando essas folhas, né? Para que pudesse escrever esse livro. As folhas, para nós, da religião de matriz africana, ela tem um valor muito grande, né? No sentido que ela transforma, né, nossas vidas, né? Um banho transforma a nossa vida. Então, nós temos banho para tudo, para todas as coisas. E justamente foi esse o objetivo, né? De transferir, né, passar esse conhecimento dos nossos antigos, né? Para que os mais novos possam aprender também sobre folhas, que é importante, né? Porque, geralmente, nas religiões de matrizes africanas, o que acontece é que toda a tradição é passada oralmente, né? Eu penso que o grande passo que é dado por esse seu livro é colocar mesmo na escrita quais são os banhos, as folhas, para que isso não se perca. Porque, além de ser, claro, da própria religião, mas ele também é uma tradição, né? Por exemplo, quando uma pessoa está muito mal, assim, a pessoa já vira, alguém já vira e já fala para ela, e acho bom você tomar um banho de sal grosso, né? Acho que todo É mundo já verdade. ouviu alguém dizer isso. Então, quando você faz essas pesquisas, você vai só pela religião ou você também vai saber um pouco sobre aquela folha, qual é o que tem naquela folha que ela proporciona, por exemplo, não sei, vou chutar aqui, um banho de arruda. Ele proporciona aí uma limpeza do corpo, eu imagino.
Então, por que será que a Ruda faz isso? Você também faz esse tipo de pesquisa? Exatamente. Na grande realidade, nós, né, de religião de matriz africana, eu acredito que até dentro da Umbanda também, né, nós utilizamos as folhas de várias formas, as ervas, né? Não é só pelo banho, né? É pela infusão através de chás, é, é, é numa limpeza onde nós passamos essas folhas inteiras no corpo, enfim, de várias formas. O objetivo do livro justamente traz, né, essas várias maneiras que nós utilizamos as folhas, né, até numa defumação também, porque não é só o corpo, né, a folha, ela traz benefícios para o corpo, né, para o corpo físico, para a nossa alma, mas também para o nosso ambiente onde nós estamos, né, então quando nós fazemos uma defumação, justamente limpa aquele ambiente para que ele possa ter uma energia positiva. Então, assim, a folha, né, eu explico bem isso no livro, né, cada folha tem um propósito, né, assim como o ser humano tem sentimentos, eu vou falar assim, bem, de uma forma bem simplificada, assim como o ser humano tem sentimentos, é, e uns são mais carinhosos, outros são mais agitados, outros são mais, enfim, uns mais quentes, uns mais frios. As folhas são da mesma forma. A energia das folhas, elas são de várias formas. Então, essa energia é aonde a gente busca na folha transferir isso para o nosso corpo e para a nossa alma. Então, vai ter as folhas que são quentes, que esquentam, né, que ajudam aquelas pessoas, até que, inclusive, por exemplo, tem problemas de depressão, né, que não tem ânimo. Então, a folha traz aquela energia da felicidade, traz aquela energia da motivação, para que aquela pessoa saia daquele problema. E da mesma forma como uma pessoa que também é muito nervosa, tem muitos problemas até de saúde por conta do seu nervosismo, nós temos as folhas que acalmam, né, que vem trazer a energia da calma e através daquele banho ou daquele chá, ela consegue ter uma resolução, né, para esse tipo de problema. Então, para cada situação, as folhas podem ser usadas de maneiras diferentes, ou em banho, ou em chá, ou se elas são queimadas, né, como uma defumação para o ambiente, e também elas podem ser passadas no corpo, é isso? Assim, na verdade, esfrega que fala, ou só passa as folhas? Geralmente, a gente chama, tem uma expressão que nós do candomblé e umbanda, né, nós utilizamos que é falar bater folha, né? A gente bate a folha. Então, essas folhas, geralmente, a gente utiliza nos ebós, que são limpezas que são feitas no candomblé. Então, bate aquela folha no corpo, ou bate aquela folha naquela casa, ou bate aquela folha naquele comércio, tudo depende do propósito, né? Para qual objetivo se quer alcançar. Então, é, se for por uma questão, por exemplo, de prosperidade num comércio, pode-se pegar um chumaço de folha e bater naquele ambiente, né? Bate, depois a gente quebra e entrega de volta para a natureza, porque nós do Candomblé temos essa seguinte filosofia: tudo que nós pegamos da natureza, nós devemos devolver para ela. Então, aquela energia que foi tirada daquele ambiente ou daquela pessoa, ela é transferida para aquela folha, para aquele chumaço de folha, e esse chumaço de folha volta para a natureza e a natureza vai comer, né? Vai comer aquela energia, volta para a terra, né? Volta para a terra, né? Então isso tem um sentido muito especial, né? De devolver para a natureza também essa energia. Então, quando uma pessoa decide, por exemplo, na casa dela, fazer um banho de ervas, seja o motivo pelo qual, o motivo que ela quiser, né? Então, como ela deve proceder depois dela ter tomado esse banho? O que ela tem que fazer com essas ervas que foram para o banho, né?
Porque geralmente eu imagino que a pessoa pega e joga no lixo. O que você está dizendo é que vocês, quando fazem um trabalho com as pessoas, utilizam as folhas, vocês devolvem para a terra. Então, qual é o conselho que você dá para quem faz esses banhos em casa? Vamos lá, é assim. Na preparação do banho, existe duas formas, né? Duas maneiras que pode ser tomadas o banho de folhas. Nós temos uma regra, uma regrinha de três, que eu vou dizer que talvez as pessoas não conheçam. Então, assim, como tudo tem começo, meio e fim, para mim poder explicar isso, eu vou explicar a preparação, independente do banho de folhas. Nós temos, assim, uma maneira que é um cuidado, né, de dizer assim, se nós vamos preparar um banho de folha, a folha, ela tem vida, né? Porque uma folha, ela precisa respirar, ela precisa beber água, né? Aquela plantinha ou aquela árvore, não seja de onde a gente pegou aquela folha, ela tem vida, então ela precisa do sol, ela precisa se aquecer. Então tem tudo, ela tem um sentido para nós muito especial. Então nós não podemos pegar algo que é vivo, por exemplo, e colocar numa panela e colocar no fogo para ferver. Então, nós não utilizamos banhos assim que são fervidos no fogo, né? Então, a preparação do nosso banho de folhas, ou ela é macerada, né? Que é esfregar uma na outra, porque dali vai se sair o sangue vegetal, que é o sumo, aquele sumo verde. Aí ela vai soltar aquele sumo verde na água, né? E aí o que que nós podemos fazer? Depois que macerou aquela folha, ou também, que é muito mais praticado no candomblé, existe aquele pilão. Então a gente pila aquelas folhas também, para também soltar aquele sumo. Esse sumo é adicionado à água, e aí tem duas maneiras que pode se tomar o banho. Você pode coar, né, com o coador mesmo, né, e ficar só com o líquido, né, para poder fazer o banho. E aí você pode juntar aquela folha que ficou naquele coador, né, para poder entregar de volta para a natureza. E já vou chegar onde a gente vai entregar nessa parte. Ou então, você pode tomar sem coar, que não tem problema. Porém, aquele excesso que ficar, né, no chão depois né, do banho, a gente junta também para entregar de volta para a natureza. Lembrando também que nós não tomamos banho de ervas com roupa, né? Nós temos que tirar todas as peças para que possa receber aquele banho. E aí, onde A que nós pessoa vamos. daí toma um banho normal e depois ela joga esse banho. É isso, de Isso, ervas. todas as vezes que for tomar um banho de folhas, de ervas, nós podemos tomar um banho de asseio, né? Nós chamamos de banho de asseio. Então, é aquele banho de sabonete mesmo, de shampoo, tudo normal. Depois que nós terminamos desse banho, que nós vamos tomar o banho de ervas, né? Porque nós não podemos tirar aquela energia do nosso corpo. Então, se nós fizermos o contrário, tomar o banho de ervas e depois tomar o banho de asseio, aquela energia, da mesma forma que nós É. recebemos, nós vamos tirar do nosso corpo. E agora, Então, para antes de chegar no banho, desculpa, só para eu entender. Então, pega a folha, macera, ou então faz no pilão, pega o sumo. Isso pode ser coado ou pode deixar o sumo na água. E nada que eu entendi vai no fogo. nada vai no fogo. Nós temos Tá? uma concepção de que a folha, ela mesmo que nós vamos, né, ela vai perder a vida por nós, né? Porque ela vai ali, né? Perder a vida por nós, mas de uma maneira respeitosa. Então, para nós, inclusive na colheita dessas folhas, nós não utilizamos faca, nós não utilizamos machado, nada que corta. A folha ela tem que ser retirada com a mão, né? E que sempre a gente tem sempre uma maneira de pedir licença, pedir respeitosamente, né? Geralmente, nós do candomblé pedimos para o San, que é o orixá das folhas, né? É o deus das folhas e das ervas. Nós pedimos para ele licença para que a gente possa utilizar das suas folhas para nós. E E essa água, ela é uma água morna, uma água normal?
Como que é a temperatura da água? Então, após ter macerado, né, e dissolvido numa água fria, nós podemos adicionar numa água morna, para que a gente possa tomar o banho. Aí vem uma questão também que é uma regrinha de três. Aquele banho de folhas vai depender do objetivo dele. Então, assim, se uma folha que esquenta, pode-se usar água quente, pode-se adicionar aquele sumo numa água quente e tomar aquele banho quente. Já se é uma folha fria, né, uma folha que acalma, nós não utilizamos na água quente, aí nós temos que tomar o banho gelado mesmo. Certo. E aí, então, tomou o banho de asseio, fez tudo, tomou esse banho, vai fazer o que com essas ervas? Então, depois de tomado o banho, nós vamos juntar esse excesso de folhas, né? Pode ser numa tigelinha, pode ser. Eu não aconselho plástico, uma sacolinha plástica, porque às vezes as pessoas acabam deixando plástico na natureza, e até isso, né? Nós sabemos, né, que isso Certo. poluir, né? Então, para que não polua o ambiente, nós pegamos uma tigelinha, onde nós vamos retornar com essa tigelinha para casa. E assim, pode ser colocado num pé de uma árvore, pode ser colocado num jardim, numa terra, né? Ou dentro da mata mesmo, mas assim, nunca no lixo, O nunca podemos ideal é deixar colocar numa terra, seja na um pé terra, de de volta na árvore, terra. pode ser um pé de Um pé árvore de na rua, árvore. em qualquer lugar. Exatamente, pode ser uma árvore da rua de casa, mas que tenha terra, ou uma plantinha que tenha terra, porque a E gente, pode como eu ser digo, também, Jonathan, num vaso dentro da própria casa da pessoa? não. Não, tem que ser fora de casa. Tem que ser fora de casa, porque, Tá. na verdade, se aquelas ervas elas passaram pelo nosso corpo, de certa forma, né? Então, ela tirou o negativo, né, que está na nossa energia, então elas vão permanecer com a nossa energia, e nós vamos permanecer com a energia delas. Então, o que que nós fazemos? Nós deixamos fora de casa, que é para que aquela energia não volte para nós, para que ela Certo. leve embora essa Uhum. energia. Entendi. Nossa, é bem interessante, porque, às vezes, o que eu vejo é que realmente, Jonathan, o conhecimento é tudo, né? O Então, às conhecimento é vezes a tudo. pessoa fala, eu tomei um banho, não resolveu nada. Não, mas há regras, né? Vamos dizer É, assim, existem as há maneiras. rituais, né? O que deve ser feito. E depois que você tomou esse banho, existe sempre uma coisa de que não pode pôr roupa preta, né? Aliás, Candomblé e Umbanda são totalmente contra a cor preta, e hoje em dia todo mundo usa roupa preta. Então, o que que deve ser feito? Como que a pessoa deve se vestir? Primeiro, ela se enxuga ou ela só joga uma toalha? Essa toalha no corpo, ela deve ter alguma cor ou ela deve ser branca? Vamos lá, é assim. Após feito o banho de folhas, né, existe uma. Nós do Candomblé, nós acreditamos que a cor da roupa, ela atrai energia também. Então, assim, não só o preto, mas como qualquer cor escura, né, para quem está procurando uma boa energia, né, e está após um banho, né, ou após uma limpeza, ela não é indicada, né? Primeiro, assim, não só o preto, roupa escura, mas também como a cor vermelha, né? A cor vermelha também porque é a cor do sangue, né? Então ela pode atrair briga, ela pode atrair confusão. Mas também não é que a cor vermelha só traz isso. Calma, que eu sei que você está de vermelho, você já deve estar pensando aí, Eu meu Deus, eu pensei, estou de meu vermelho. Deus, eu deveria ter vindo com outra cor de roupa. É, Não, o vermelho também é a cor do amor, né? É a cor do amor. Então, não é que nunca podemos usar o vermelho, mas assim, quando nós fazemos uma limpeza ou que nós tomamos um banho, nós procuramos uma única cor, geralmente, que é o branco, que é para que o branco é a cor da pureza, né? É a cor da pureza em si. É uma cor que a gente enxerga se está limpo ou se está sujo. Então, como nós nos limpamos, por que que nós colocamos o branco?
para permanecer com essa limpeza, né, pelo menos durante aquele dia. E Mas aí se não você tiver, usa a toalha branca e depois todas as outras roupas precisam ser brancas, principalmente as peças íntimas, é isso? exatamente, se não tiver uma roupa branca, pode ser uma roupa clarinha, um bege, quanto mais claro, melhor, né, depois do banho. Então, assim, a toalha geralmente sim, branca, né, mas também depende assim, tem momentos que nós não nos secamos após o banho de folha, então tem esse detalhe também. É assim, Depende do banho, quando é isso ou é em depende todo do, banho? depende do banho. Se às vezes a pessoa está muito, muito necessitada de permanecer com a energia daquela folha no corpo, então a gente não indica nem que passe a toalha, que ela se seque, que a própria natureza seque aquele corpo. Então ela Ele pode espera um pouco ali no espera um banheiro. pouco, de repente pode até assim secar as partes íntimas assim, mas manter o corpo com aquelas folhas e aí veste molhado mesmo, aí vai para um sol para que a natureza, né, seque aquele corpo, porque pela necessidade. Mas nem todos os casos são assim. Tem casos que pode se secar e se secar tem que ser com toalha branca, porque o Certo. branco ele é a cor da paz, ele é a cor que traz a pureza, ele é a cor também dos nossos orixás da criação, né? Que são os orixás que trouxeram nós para esse mundo. E esse banho, ele deve ser feito à noite ou ele deve ser feito só na parte do dia ou tem um horário específico? Então, é assim, existe um horário certo para colher as folhas. E esse horário indicado é pela manhã, sempre pela manhã. Assim como nós acordamos, né, com o canto dos passarinhos, com o sol, com o nascer do sol, a folha, quando ela é colhida pela manhã, ela acordou, né? Então ela tá ela tá bem positiva, né? E então ela tá renovada, ela descansou, ela dormiu e ela acordou renovada. Então, geralmente para colher as folhas nós pegamos de manhã, aí nós tiramos da natureza, trazemos para nossa casa, para onde a gente vai fazer esse banho, deixamos elas descansar um pouquinho, né? Não tira e direto e vai fazer no banho, não. Deixa pelo menos assim uns minutinhos para ela poder esfriar. Aí sim nós podemos preparar o banho. Em relação ao horário, E quando vai não tem. preparar esse Não, banho, ela deve ser lavada antes de ser macerada ou ela já vai direto para o pilão sem lavar? ela deve ser lavada, né? Deve ser lavada para tirar poeira, sujeira, né? Que às vezes Certo. ela, né, dependendo do local, às vezes a folha está bem empoeirada, então pode ser lavada, não tem problema, na água fria mesmo, né? Ela é lavada tudo direitinho para poder se preparar o banho. Em relação ao horário para tomar o banho, depois que macerou a folha, né? Então qualquer horário pode se tomar o banho, não tem problema. Só tem uma única regra, dependendo do banho, nós não tomamos na lua minguante, por exemplo. Então, se é um banho que é para prosperidade, por exemplo, não é quando a lua está minguante, não é adequado preparar um banho de prosperidade, porque nós temos essa crença que nessa época ele não vai fazer efeito, entendeu? Então, geralmente na lua cheia, que é uma lua grande, que ela está completa, então que faz um banho sim nesse sentido. E sempre tem essa regrinha, né, de quando se tomar o banho, né? O horário não implica, e sim a lua. Nós temos muito essa crença que a fase da lua ela é importante para cada determinado tipo de banho. Então, por exemplo, a pessoa colhe as folhas pela manhã, espera, lava, macera, ela pode deixar tudo preparado e tomar aquele banho à noite, por exemplo. Exatamente, não tem Ah, problema nenhum, porque aquele sumo da folha, né, que é o sangue da folha, né, ele vai permanecer ali, né, ele não vai mais, né, então não tem agora, problema nenhum. Jonathan, uma coisa é quando você mora perto de uma mata ou de algum lugar onde você pode colher as folhas.
Mas hoje, uma grande parte da população vive na cidade urbana. Ela vai acabar indo a uma floricultura, ou vai perguntar ali se no mercado tem aquelas folhas. Ela não colheu a folha. Ela não sabe se aquela folha foi colhida pela manhã, se ela foi cortada, se ela foi só tirada. Como é que faz, daí? Olha, é assim, eu tenho esse privilégio, né, de morar perto da mata, então eu sigo a risca, né, eu consigo seguir a risca para poder colher a folha que eu preciso. Mas, às vezes, nesses casos, nós moramos numa metrópole, né, São Paulo é uma metrópole, então o acesso, né, à natureza é bem difícil, né, e também até conhecer o tipo de folha que vai se usar para o banho é meio difícil. Então, assim, a gente, geralmente, o que que eu falo? Procure um herveiro, né? Nesses mercadões, esses lugares, tem pessoas que são herveiros e que, inclusive, são de candomblé, que sabe a maneira certa de colher aquela folha, tudo direitinho. E, através daquele contato, você compra aquela folha, né? Porque nem sempre você vai conseguir achar. Às vezes eu mesmo não consigo achar determinadas folhas, então eu compro. Mas eu sempre Agora, compro. esse herveiro, ele tem folhas verdes ou eles, geralmente, quando você vai, só tem folhas secas? Eles têm folhas verdes E também. eles Tem sabem, uns que daí você, trabalham na só com verdade, folha seca. encomenda, né, Jonathan? É isso que Você você faz a faz. encomenda, exatamente. Você faz a encomenda e você, né, compra dele, né, através dessa encomenda, a folha. Agora, sim, muitos herveiros também trabalham com ervas secas, né? Uhum. E até vou dar uma explicação bem rapidinha sobre ervas secas. Elas têm efeito também para banho, para outras coisas? Sim, tem efeitos, né? Tem efeito sim, porém, nós sempre priorizamos a folha verde. A folha seca, ela tem efeito, por exemplo, para uma defumação, para um chá, né? Para outras coisas. E aí não tem problema, né? De se colocar até no fogo, isso não tem problema. Mas quando a folha é verde, não. Quando a folha é verde, nós fazemos de uma maneira que elas não vão para o fogo, né? E nós utilizamos ela dessa maneira, Então, como foi assim, explicado. para banho tem que ser folha verde. Agora, para o chá Exatamente. e para fazer a defumação, pode ser a folha seca. É isso, Exatamente. Exatamente. Dessa maneira. tá certo. E um outro Agora, detalhe, só para pois não, não, complementar, não, por um outro, favor. um outro detalhe que eu vi que você comentou, né? Que as pessoas têm bastante curiosidade, geralmente nas palestras que eu faço, elas sempre me perguntam: ah, mas e o banho de sal grosso? Isso. O que que, o que que você me diz, né? Tira a zica, tira a negatividade? Eu vou falar assim, eu não indico o banho de sal grosso. Eu não acho, na minha concepção, né, na nossa crença, o banho de sal, o sal ele é muito quente, ele esquenta muito. Então, se nós somos, dependendo do nosso temperamento, né, o sal ele pode esquentar demais e trazer um efeito não muito positivo. Eu digo assim, que para quem gosta de banho de sal grosso, quando for na praia, pega um banho do mar, que é da própria natureza, e toma um banho com aquela água do mar, que é melhor do que colocar o sal diretamente na água e fazer aquele banho. Não indico banho de sal grosso. Agora, às vezes as pessoas falam que o banho de sal grosso leva embora o dinheiro. É verdade isso? Ou Olha, isso é uma bobagem? sabe o que que acontece? Eu vou te dizer assim. Nós temos uma crença que cada um de nós temos um protetor, um orixá protetor. Então, assim, dependendo daquele orixá, por exemplo, né, é uma pessoa de Oxalá, né, uma pessoa que é de Oxalá, né, para nós, Oxalá, nada se coloca sal, nem nas comidas dele, né, que é oferecida. Tudo é sem sal. Então, para uma pessoa de Oxalá que toma aquele banho de sal grosso ou de sal normal, pode trazer um problema, pode trazer, assim,
grandes prejuízos. Isso não é mentira, isso é verdade. É, agora, talvez para outras pessoas já não, né? Então depende da pessoa. É sempre bom ter um orientador do banho de folha, né? Seja na Umbanda ou no Candomblé, geralmente na Umbanda é a entidade, né, que indica os banhos, os pretos velhos, os caboclos, enfim, que indica os banhos, né? Já no Candomblé, sempre tem alguém que tem o conhecimento, né? Que até é algo do meu cargo no Candomblé, da minha missão, que Babalossan significa aquele que manipula as ervas, aquele que manipula as folhas, ou até mesmo o pai ou a mãe de santo, o babalorixá, que pode indicar um banho adequado, né, para aquela pessoa. Mas, assim, sem saber se é bom para você o banho de sal grosso, eu não indico que tome. Babalossan Jonathan, queria saber o seguinte. Então, se eu entendi, para tomar banho, saber qual banho correto, a pessoa precisa frequentar ou a Umbanda ou o Candomblé. Não pode ser assim, toma esse banho aí, que esse banho é bom. É isso? Não se preocupem, não precisa frequentar Umbanda ou Candomblé, né? Basta ter, assim, só uma orientação, ter um conhecimento, né? Pode ser até através de um livro, um livro que seja de confiança, né? Tem o meu livro também, mas tem outros livros também muito bons que podem ser consultados. Eu só peço assim, às vezes até tem informações na internet muito interessantes para banho, mas assim, ter bastante atenção, porque às vezes alguma coisa pode não ser uma informação correta, né? Então, tomar bastante cuidado, porque se nós estamos falando de energias, né, manipulação de folhas e energias, se não for feito de uma maneira correta, pode trazer um efeito contrário. Então, às vezes a pessoa pode cobrar, nossa, mas eu tomei o banho, não teve efeito nenhum. Olha, tem folhas que se encontram no próprio quintal, que são muito boas para banho. Por exemplo, manjericão, alecrim, colônia, arruda também, melissa, erva doce, né, erva cidreira, poejo, é, tem uma folha que a gente chama de capeba, algumas pessoas conhecem, é, folha da fortuna, né, folha da costa, né? Só tem, às vezes, alguma outra folha que tem que tomar bastante cuidado, como, por exemplo, comigo ninguém pode, né? Todo mundo sempre fala dessa folha, mas é uma folha que ela é urticante, então vai dar coceira se colocar essa folha em banho. Então, assim, por exemplo, espada de São Jorge também é uma folha boa para algumas coisas, mas para banho ela também é urticante. Então, a pessoa toma e vai sair toda se coçando e aí vai ter um efeito negativo. Então, é só ter um pouquinho de atenção. Se tiver alguém, algum conhecido, que seja de Umbanda ou Candomblé, ótimo. Se não tiver, consulta um bom livro ou uma boa página da internet que seja de confiança, né, para que possa ser feito o seu banho. E Esse assim, banho, ele sempre deve ser feito, como você já disse aqui. Pega as folhas, limpa, espera descansar um pouquinho, macera, aí tira esse sumo da folha, coloca numa água, numa temperatura normal, numa temperatura fria, toma-se o banho normalmente e depois joga esse banho. As exa- folhas, o que cair no seu copo, deve ser colocado numa tigelinha, numa coisa assim, e depois colocado no pé de uma árvore fora da sua casa. A pessoa deve, se for o caso, se enxugar jogar por cima, né? Uma toalha branca, ou então uma roupa bem clara. O ideal é usar roupas íntimas também clara naquele dia, não é? E roupa, claro, normal também clara, e para que esse banho faça o efeito desejado. É isso? exa- exatamente. E assim, quando
Nós do candomblé, temos, quando nós tomamos o banho, né, nós temos um costume que, além de jogar esse banho no corpo, a gente sempre toma 3 golinhos daquele banho para limpar por dentro, né? Porque dentro do nosso corpo pode estar adoecido, pode estar com alguma coisa, e as ervas elas vão limpar também por dentro. Porém, para essa, para que se faça isso, tem que tomar muito cuidado, tem que ter realmente, nesse caso, uma orientação para ingerir, né, essa folha. A não ser que seja uma folha de chá, uma folha que você tenha conhecimento, porque existem folhas que são venenosas, né? Existem folhas que são abortivas também. Então, para que não traga nenhum tipo de problema, né? A folha, ela é tão assim especial que ela tem todo tipo de poder, né? O poder de renovar, mas também numa forma negativa, ela pode também trazer um efeito negativo. Então, existe folha que até, né, não é algo que a gente divulga isso, né, e até proibido, mas existem folhas que são alucinógenas, né, que pode causar, né, um efeito quando ingeridas, né, um efeito ruim. Existe folha que mata, existe todo tipo de folha, então tem que tomar muito cuidado quando para ingerir. Para o banho, né, é mais tranquilo, mas para ingerir em forma de chá ou de tomar esse banho, de beber esse banho, tem que tomar cuidado também, E esses né? 3 golinhos, se eles forem tomar, eles devem ser tomados antes de tomar o banho ou depois? Antes de tomar o banho, antes de tomar o Uhum. banho. Então, assim, existe ervas, né, até o boldo, que são ervas medicinais, né? São ervas medicinais. O boldo a gente utiliza também para banho, né? Mas ele também ele é ingerido, né, independente do banho, numa situação de uma indigestão, né? Mas se a pessoa, por exemplo, não está com problema, né, de indigestão ou com problema de ânsia, ou essas coisas, né? Eu falo até que é a folha pós, a folha da ressaca, né? Que muita gente toma depois de ter tomado Para logo a limpar o mais, fígado. para É. limpar o fígado. Então, se às vezes a pessoa toma para limpar o fígado e ela não está com nada, ela pode ter um efeito de ter uma ânsia de vômito. Então, assim, é só um exemplo, né? É só um exemplo, porque é uma E folha esse medicinal. golinho que toma, ele não foi feito chá no fogo. Ele é Não. exatamente do mesmo que vai ser jogado no corpo. É isso. Exatamente, do mesmo que vai ser jogado no corpo e coado, né? Para Uhum. não ingerir a folha. Então, Certo. é coado. Agora, você pode, por exemplo, aqui dizer algumas dessas folhas que são mais comuns e que as pessoas têm em casa, para que serve? Por exemplo, qual é o objetivo de tomar um banho de boldo, de folha de boldo? Vamos lá. O boldo, por exemplo, né? Já que é a primeira folha que foi citado aí, né? Ele é uma folha que ele tem um efeito de acalmar, né, de apaziguar. Então, assim, se você tiver num momento de estresse muito grande ou de nervosismo muito grande, é uma folha de Oxalá. Então, ele, para tomar esse banho, é para esse efeito de apaziguar, né? Mas temos outras folhas também, por exemplo, para tirar uma negatividade, nossa, tudo não tá dando errado, né? Eu preciso tomar um banho para assim, para tirar vamos tirar o urucubaca, né? Como o pessoal diz, né? A folha de alecrim é muito fácil de se achar no quintal, de casa, de manjericão também pode ser Então, usada. manjericão e Folha, alecrim é para tirar o negativo. o O negativo, a boldo, ruda, principalmente, né? arruda A também. ruda, Então, assim, olha, o boldo, ele serve para acalmar. para acalmar. Agora, para tirar esse negativo, junta alecrim e manjericão, ou tem que ser um banho só de alecrim, um banho só de manjericão, um banho só de arruda, ou junta os três? Pode-se tomar o banho de ervas só daquela folha que não tem problema, né? Pode-se tomar um banho só de alecrim, pode-se tomar um banho só de manjericão,
pode-se tomar um banho só de boldo, pode-se tomar um banho só de colônia. Só que, assim, em determinados casos, é bom juntar essas folhas, né? Então, em caso, assim, de muita, nossa, eu quero um efeito muito maior, então eu junto a maior quantidade de folhas possível, né? Para que o efeito seja mais rápido e melhor. Então, pode-se juntar, por exemplo, para um banho de acalmar, por exemplo, pode-se juntar o boldo com o manjericão, pode-se juntar com a colônia, com a melissa, com o poejo, é, com a folha da fortuna, que são folhas assim que são mais calmas, né? O que que Pra, é no essa caso folha de, da fortuna? Ela é conhecida como folha da fortuna, é isso? tem um outro nome, mas é uma nomenclatura que nós utilizamos é, africano, né? Que a gente chama de odundum, que é uma maneira africana, mas também popularmente ela é conhecida como saião, Saião. né? Tem gente que chama de saião, então é um Mas outro ela, o nome folha da fortuna não tem nada a ver com prosperidade. Não tem. também tem com prosperidade, porque às vezes a mesma folha que serve para acalmar, ela serve para também trazer a prosperidade. Então, essa folha tem essa dupla função. E a folha da fortuna, então, ela pode ser incluída num banho para acalmar e ela pode também ser feita só para quem está precisando de prosperidade, é isso? E o Exatamente, nome dela é ou folha da fortuna ou saião. o saião. E também, se for um banho de prosperidade, por exemplo, pode colocar essa folha da fortuna, o saião, né? Junto com folha de louro, né? Junto também com folha. Tem uma folha que a gente conhece como. Não sei se. Talvez até você conheça, né? É, a cossi, né? É uma folha com nomenclatura africana, né? Porque é uma folha de muita prosperidade, né? Eu Mas não no conheço. candomblé a gente conhece como a cossi. E Então, essas folhas a gente acha. Desculpa, completa. tem também o acocô, que é uma folha de prosperidade. Mas assim, para prosperidade, folhas de folhas de árvores frutíferas também, para não dificultar, né? Vamos falar uma maneira melhor. Tudo que é de frutífero, de árvores, de fruta, essas folhas de árvores de fruta, ela tem um efeito para a prosperidade. Então, por exemplo, folha de laranjeira, né? Folha de manga, folha de pitangueira, essas folhas também trazem a prosperidade, porque a fruta, ela é a fartura, né? Uhum. Então, a folha de árvores frutíferas também traz esse mesmo efeito de Olha prosperidade. que interessante, né? E pode, por exemplo, juntar uma folha de louro com uma flor de laranjeira, lá, corta, lava, macera, põe na água e daí toma um banho. Isso. Exatamente, Ah, pode. esqueci de fazer uma pergunta. Esse banho, ele Vamos é lá. da cabeça para cima, ele é do ombro para baixo? Sempre da cabeça para baixo. Sempre da Ah, cabeça vai para baixo. desde o cabelo. Isso, desde o cabelo para baixo. Por quê? O que que acontece? É, a mente, ela controla o nosso corpo, né? Então, se nós tomamos do pescoço para baixo, então nós estamos limpando somente o corpo, mas assim, e as nossas decisões, nossos sentimentos, nossas emoções? Elas não vão ter feito, né? Elas não vão receber essa força. Então, por isso que é sempre bom da cabeça para baixo. Claro, e quando acaba de tomar esse banho da cabeça para baixo, não é para pegar o secador e secar o cabelo, né, Beata? Tem que esperar Não, secar deixa, normalmente, é deixa, isso? deixa, deixa secar naturalmente. Olha, também, aproveitando falando de banho, nós falamos de banho de prosperidade, banho para acalmar. Vamos falar de um banho que o pessoal também procura bastante. Ai, eu quero um banho para o amor, para sorte no amor, como é que eu faço, né? Então, nós temos uma folha que ela é muito fácil, que ela é muito cheirosa, né? Que chama-se caatinga de mulata, é o macaçá. Se não é uma folha que se encontra fácil, né? Mas se você tiver um herveiro, que eu posso indicar, é uma folha maravilhosa para esse sentido. Também Então, repete o tem nome da folha.
Macaçá, caatinga de mulata. Tá. É uma folha muito boa para o amor. E assim, às vezes, determinados banhos de folhas, a gente acrescenta outros elementos. Então, por exemplo, nesse banho de amor, né, você pode pegar uma maçã inteira, picar, colocar junto, né, uma maçã vermelha. Pode colocar mel para adoçar um pouquinho, entendeu? Pode colocar um perfume que você goste, acrescentar junto com essa erva, entendeu? E uma outra folha também pro amor, né, que se pode achar com mais facilidade, né, que até em quintais, né, em quintais, jardins, essas coisas, né, é a folha de morango, é a folha de poejo, né, é, tem até o próprio manjericão, para esse efeito do amor, também traz. É porque todas as ervas que têm cheiro, que são perfumadas, são boas para essa questão amorosa. E mesmo nesse banho que vai a maçã, um pouco de mel, tudo, vai desde o cabelo. Desde o cabelo. Não precisa encher de mel também para não ficar aquele Claro. grude, né? É só um pouquinho, viu, gente? Não faça algo exagerado. E tudo no banho frio, né, na temperatura ambiente, joga da cabeça. Da E cabeça todos aos pés. eles Na verdade, continuam com a roupa branca, a toalha branca, e deixa secar exatamente. naturalmente o corpo e o cabelo. Tá certo? Exatamente. Mas se é um banho para o amor, pode ser uma água quente, viu? Se é um Ah, banho é? para o amor, não tem problema, viu? Se é um Uhum. banho para o amor, né? O amor tem que esquentar, então não tem problema ser morna ou até um pouquinho mais quente, não tem problema. Então, o único banho de todos esses que você disse que pode ser com água quente é o banho do amor. Mas é o É, seguinte, não é que a erva vai ser fervida com aquela água. A erva vai ser exatamente. macerada, tudo. A única coisa que vai colocar é numa água quente depois de macerar. É maçara, é Exatamente, o sumo exatamente. dela. Uhum. Exatamente. Agora vamos também falar um banho, porque às vezes é uma questão de esquentar, né? Não é uma questão de acalmar, é uma questão de esquentar. Num caso assim, né, a arruda é uma folha que esquenta bastante, por exemplo, né? E tem uma folha que chama dracena, que é o peregum, também esquenta bastante. Então, uma pessoa que está se sentindo muito parada, muito desmotivada, muito quieta, pode usar essas folhas para que possa esquentar. E aí, nesse caso, a água também pode ser quente. Então, junta a folha de arruda com a dracena Com a e dracena pode é um pôr numa ótimo água banho, quente. Uhum. exatamente, é um ótimo banho para esquentar, né? Um ótimo banho para esquentar. Num caso de problema de saúde, né? Nós temos também algumas folhas que são indicadas, né? Então, tem a folha do sabugueiro, é uma folha, de repente, fácil de se encontrar ou de ser encomendada, né? Tem uma folha chamada canela de velho, que é muito indicada também para a saúde. A folha de aroeira também é muito indicada para a saúde. Tem uma folha chamada trombeta branca, que é muito boa para a saúde também. Quando você diz saúde, quer dizer com qualquer tipo de doença. Aquela folha é boa para a saúde física, é isso. Exatamente, porque não é uma saúde, não é uma questão de saúde específica, não é um problema de saúde específico, né? Uhum. É um problema de saúde, independente qual que seja. Então, pode ser uma Certo. diabetes, pode ser problemas mais graves ou mais simples, não tem problema, a não ser que seja uma questão medicinal, né? Uma Uhum. dor de garganta, que a gente vai utilizar o romã para fazer gargarejo, né? Ou um hortelã, por exemplo, para um problema de febre, essas coisas, né? Então, aí não é uma questão medicinal. Uma questão de um banho de saúde é para qualquer tipo de problema de saúde. Certo. Agora, o que é importante nesses banhos todos é seguir essa regra, que é a erva tem que ser erva, não pode ser folha seca, né? Ela tem que ser lavada, espera um pouquinho, macera.
aí o sumo é que vai naquela água, a pessoa toma um banho normal e depois joga aquele banho da cabeça até o pé, sempre se enxuga com uma toalha branca ou bem clara e coloca roupas claras, inclusive as roupas íntimas. É isso. Exatamente, E quando a exatamente. pessoa está tomando aquele banho, ela está embaixo ali, ela tomou o seu chuveiro e daí ela está jogando. Ela precisa fazer um pensamento, ela precisa fazer uma oração. O que ela deve fazer enquanto ela está jogando aquele banho? É sempre bom estar com um pensamento no objetivo procurado. Então, assim, se eu estou tomando um banho para prosperidade, eu vou mentalizar, né, naquele momento que eu preciso arrumar um trabalho, eu preciso arrumar um cliente, eu preciso que a minha empresa ou que meus negócios caminhem, né? Ou então é para a saúde, mentaliza, eu preciso que a minha saúde esteja boa, eu preciso me curar, eu preciso ficar bem, né? Mentalizar aquilo. É um banho para o amor. Olha, eu preciso de uma companhia, eu preciso que meus caminhos amorosos se abram. Sempre mentalizar aquele objetivo, né? Não há uma reza específica, né? Que Certo? se faça no momento que se tome o banho. É É tipo assim, assim, nós você está temos. tomando banho para a prosperidade, você diz, bom, já estou empregada, acho que o termo é esse, né? O termo. Já estou empregada, já consegui um companheiro, já estou me vendo saudável. Seria nesse sentido, é isso? Sempre pensando positivo. No Uhum. candomblé, nós temos as nossas rezas, as nossas saudações, as nossas maneiras, né? Mas, geralmente, são sempre acompanhadas de rituais. Então, não há necessidade de aprender isso para se praticar em casa, né? Isso é algo específico que no candomblé nós vamos citar aquelas frases que muitas vezes não são nem em português, são frases, né, em outro no idioma africano, né? São saudações de maneiras é, de idiomas iorubá, né, que nós utilizamos bastante, né, na nossa tradição. Então, assim, no candomblé realmente nós temos rituais específicos. Até para colher a folha, a gente canta, a gente louva, a gente, né, tem nossas maneiras, mas não tem uma necessidade de se seguir dessa forma. Pode ser de uma forma portuguesa mesmo, do idioma português, pede em português, louva em português aquela folha, agradece à natureza por ter utilizado aquela erva, aquela folha. É sempre importante também isso. É ser grato, né, a tudo que está à sua volta. Exatamente. Ser grato e, assim, também, né, é, respeitoso, né? Respeitoso com aquilo que se está se utilizando da natureza. E o banho de sal grosso, então, vamos reservar para a praia. Quando for para a praia, quando for Então, no mar, aí toma o banho de sal contraindi- grosso. contraindico o banho de sal grosso, né? Quer tomar um banho que seja com efeito positivo? O banho de mar, porque o mar é a própria natureza, né? Nós temos esse costume também, né, de pegar essas águas da natureza e utilizar junto com as ervas, né? Então, por exemplo, tem banhos que se usa água do mar, né, que pode se colocar água do mar, tem outros que pegam um banho da água da cachoeira, outros que se pega a água do poço, outros que pega a água de uma represa, outro que colhe a água da chuva. Então, as águas também, elas têm um efeito junto com as folhas, né? Mas é sempre importante ter conhecimento, né, do efeito daquelas águas também para poder se utilizar. É, porque senão a pessoa sai fazendo tudo, aquilo tem um outro efeito, ela diz, ah, isso aí É, não resolve, né? É mesmo, exatamente. quando você fala sobre, por exemplo, remédio e chá, né? Você pega um remédio, você toma uma caixa inteira, porque é um indicado pelo médico e tal. Aí a pessoa fala, ah, então eu vou tomar um chá. Aí ela toma uma xícara de chá e ela quer que faça o efeito da caixa de remédio inteira. Não tem jeito.
Tudo existe um Não tem jeito. ritual, tudo é um processo, e a gente precisa saber o que fazer para saber como utilizar. Exatamente, são processos, né? Às vezes, um dia só tomando aquele banho não vai trazer o efeito. Tem que tomar, por exemplo, tem banho que vão se tomar só aquele dia, mas tem banho que vai tomar durante 3 dias, tem banho que vai tomar durante 7 dias, tem banho que vai tomar durante 14 dias, banho que são indicados para tomar durante 21 dias seguidos, né? É, isso depende da situação. Por exemplo, quando é um estado de saúde muito grave, é bom sempre estar insistindo naquelas ervas durante vários dias para ter o efeito da cura, né? E E você me esses comentou, banhos, eles devem, quando são vários dias, eles têm que ser sempre ímpar, porque você disse 3, 7, 21, é sempre ímpar. geralmente sempre ímpar, né? Você me comentou uma coisa muito legal e interessante de se falar, os chás, né? Os chás, que são folhas fervidas, né? Eles são geralmente com ervas secas, né? Que nós fazemos. Esses chás, eles também têm efeitos positivos, também para a saúde, também para prosperidade, também para acalmar, né? Então, é sempre bom saber conhecer aquela folha, né? Para que se possa fazer aquele chá. Então, tem chá que acalma, por exemplo, o chá de erva cidreira, o chá de colônia, são chás que acalmam, né? Mas tem aquele chá também que é para a saúde. Então, até o chá de canela de velho também pode ser utilizado, é utilizado para o banho, mas também se utiliza no chá, né? Para a saúde. E por assim vai, né? Por assim vai. O que é importante é ter conhecimento e saber que existem várias alternativas. Então, você pode adquirir um livro, você pode olhar e confiar, como você diz, na internet, né? E fazer o banho daquela forma correta. Não fazer assim, ah, bom, então eu acho que é isso, pronto, eu jogo tudo lá, tomo banho e tem que sair maravilhosa, Exatamente. né? Não vai dar. Exatamente. É o ritual, você tem que É o seguir ritual. aquele ritual, né? E isso eu vou te falar, assim, né, já que nós estamos comentando aqui, Uhum. tudo isso, para quem tiver esse livro, né? Ah, mas eu não tenho uma orientação, eu não quero frequentar o candomblé, eu não quero frequentar Umbanda, mas tem um livro que eu possa seguir, que eu consiga Tem. achar uns banhos. Então, justamente, tá aqui, ó, gente, o Uhum. livro para que vocês possam encontrar, né, todos os tipos de banho, todos os tipos de ervas, né? Quantas vezes tomar, quando tomar, tem tudo isso aqui, todas essas regrinhas que nós colocamos, né, de como preparar, de como colher, que roupa vestir, tudo isso, esse livro vai trazer para vocês, vai ser muito bom. Então, Legal. adquira para que você possa conhecer um pouquinho, né? Baba Lossani Jonathan. Foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui no canal Gemini. Agradeço muito e quero saber se para essa nossa conversa você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Olha, o prazer é todo meu, né? Como eu digo, é sempre uma satisfação, né? O conhecimento, ele só tem valor se ele é repassado, né? Se ele é compartilhado. Então, eu espero poder ter colaborado, né, com o conhecimento, com a sabedoria de cada um, né? É, que essas folhas mesmo, né, faladas aqui, ou essas que o meu livro traz, elas possam, né, trazer efeito na vida de cada um, né, seja para qual objetivo, né, cada um procure, né. Tudo que foi falado foi um assunto muito gostoso, foi muito interessante, né. É, acrescentar, só dizer, né, tome bastante cuidado com as ervas que vão utilizar, né? Como eu digo, tem ervas para tudo, então a erva pode trazer efeitos contrários se não bem utilizada, se não tiver um conhecimento, né? Ao ingerir, principalmente, tome bastante cuidado. Eu sempre bato bastante nessa tecla para que as pessoas tomem cuidado, porque
É assim, as folhas são remédios, né? As folhas, elas são remédios. Toda a medicação que nós encontramos em farmácias, né, para o nosso consumo, né, do nosso dia a dia, elas são remédios feitos com folhas, extraídos da natureza. Então, assim como os remédios, quando tomado em excesso, ou se toma uma medicação errada, né, ou se também é, aquele corpo, né, não se adequa a determinados, existe remédios contraindicados, né, e também existe folhas contraindicadas. Então, eu sempre bato nessa tecla para que se toma cuidado ao utilizar uma folha para que ela não traga um efeito negativo. Por mais, eu estou muito contente, muito feliz de fazer parte dessa entrevista. Espero poder ter colaborado. Estou sempre à disposição para esclarecimentos. Quem tiver dúvidas, pode me chamar no particular, pelo meu telefone, que provavelmente vai ser divulgado aqui, né? Pode compartilhar meu telefone, minhas redes sociais, eu estou sempre à disposição. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço a você, agradeço principalmente o seu tempo, que é precioso, por compartilhar aqui parte do seu conhecimento, e agradeço a você, ou que está nos ouvindo pelo Spotify, ou nos assistindo pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Participe do nosso propósito, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Muito, muito, muito obrigada. Não há o que agradecer. Um forte abraço, um grande beijo. Muito obrigada. Axé. Axé.